Oi, pessoal, aqui é a Ju. E nesse domingo comemoramos o Dia das Mães e eu pensei numa pauta para fazer, né, em comemoração a esse dia e aproveitar que já faz 2 anos, né, que eu sou a mãe da Isa nesse mundo externo, né, que ela saiu da minha barriga e compartilhar algumas coisas que a gente só aprende vivendo, né? Muitas das coisas que a gente passa, por mais que as pessoas falem também, enquanto você não sente, não é a mesma coisa, né? Então eu fiz uma listinha de alguns aprendizados que eu trago aqui para vocês, né, para servir um pouco de inspiração e até de um lembrete para mim, né, caso eu esqueça também de alguns pontos, né? Então vamos lá. A primeira lição, né, que eu gostaria de compartilhar aqui é que você não precisa ser perfeita, né? Eu sei que a gente, como mãe, às vezes quer fazer tudo conforme a cartilha que não existe, com tudo certinho, né? Seguir, né, todas as dicas e afins, mas nem sempre vai dar certo. Nem tudo, pelo menos boa parte das coisas não estão sob o nosso controle. E tá tudo bem. Eu acho que é o mais importante é você estar ali emocionalmente presente para dar o apoio, o suporte para sua filha, para o seu filho, né? Porque isso vale muito, né? Então a perfeição ela não existe e na maternidade menos ainda. É um ponto que eu, por ser uma pessoa que eu sou muito perfeccionista, né, sofro muito com isso, mas eu tenho aceitado cada vez mais, né, que é a realidade. E quanto mais aceitação, mais entendimento você tiver disso, vai ser um pouco mais leve, mais tranquilo para você. O segundo aprendizado é que você precisa estar bem consigo mesma. Não adianta nada, né, você querer dar tudo de melhor para o seu filho, né, para sua filha, se você não estiver bem. E eu também vivi isso na pele. Nesses 2 anos que eu sou mãe, eu já passei por 2 internações. Uma foi, né, da questão da hemorragia, que realmente eu não tive nada de controle sobre aquilo, mas a da pneumonia talvez eu poderia ter evitado. Né? Eu sei que já passou, já superei a ideia, mas me mostrou a lição que assim a gente precisa estar bem, seja psicologicamente falando e fisicamente também. Né? Então, cuidem-se, cuide da autoestima, do psicológico, né? Eu estou também aqui na batalha para tentar perder alguns quilinhos, né? Então, é importante você se olhar para você mesma. Isso não é egoísmo, porque se você não estiver bem, isso pode impactar sim na criação, né, da sua criança. Se vier uma internação e você tem que ficar longe dela, é bem pior. Né? Então, é uma lição aí que eu aprendi a duras penas, né, e vou tentar levar à risca, porque é fundamental a gente cuidar da gente mesma primeiro, para depois cuidar do próximo. Terceiro item é que nem tudo precisa estar sob controle, né? E às vezes, muitas das vezes a gente não vai ter o controle das coisas, né? Hoje, pelo menos com a Isa, ela ainda está aqui morando com a gente, assim, convivendo no dia a dia, não está indo em escolinha, né? Então, isso é um pouco mais tranquilo. Mas eu já estou preparando psicologicamente, porque em algum momento ela vai ter que ir na escolinha, vai ficar sem a minha supervisão ali por perto, e eu tenho que aceitar, né? Porque o mundo é assim que a vida funciona, e a gente vai ter menos controle ainda do que de coisas que a gente acha que tem o controle. Né? Então, tem horas que a gente está no meio da bagunça, né? Eu tô com um monte de roupa para dobrar ali de novo em cima do sofá, e aí a gente vai levando, né? Eu acho que deixar um dia ou outro, é a casa bagunçada, a louça para lavar, não vai tirar, né? Assim, não vai fazer mal a ninguém. É essa informação que é importante, né? Que nem tudo está sob seu controle, que tá tudo bem. Vai ter dias que isso vai ser difícil, né? E isso não te define. É normal, a maternidade ela traz uma carga de cansaço, de exaustão, né? E às vezes você vai perder a paciência. Quem nunca, né? Quem nunca ali, em qualquer situação da vida, independente se é mãe ou não, você perde um pouco das estribeiras e acontece. Né? Não pode virar uma rotina, não pode ser algo, né, que vai ficar prejudicando tanto você quanto o seu filho, a sua filha, mas é entender que dias difíceis também virão e você vai tirar um aprendizado disso, né? E é viver um dia de cada vez, né? Não ficar se autopunindo, se auto, sabe, sabotando, porque nós mulheres a gente tem uma tendência de fazer isso, né? Então é conviver e isso não vai fazer de você uma mãe ruim. Às vezes é um dia difícil, é um momento difícil que você vai dar um jeito assim, de superar, né? Porque em algum momento o problema acaba, né? Essa eu acho que é uma verdade unânime que a gente tem. E tá tudo bem. E também um outro aprendizado que eu tenho descoberto aqui é que, sendo mãe, eu resgato a criança interior de mim, né? Então eu tenho
relembrado coisas que eu gostava de fazer quando criança, assim, eu adorava pintar, esses cadernos de pintar, e às vezes eu gasto horas ali com a Isa, pintando, mexendo com tinta, com massinha, né, infelizmente agora eu vou ter que evitar um pouquinho, porque deu aquela alergia nela, mas era algo que eu gosto de fazer, assim, que eu redescobri, né, que eu tenho esse gosto por desenhar, por pintar, e então é importante você se permitir se divertir, enquanto você estiver ali com a sua criança, com seu filho, brincando, né? Não fique só toda atenta, toda preocupada, neurótica, assim, não. Se permita curtir, se sujar, sujou, depois lava, limpa, né? Tem horas que a gente fica meio preocupada, assim, vai fazer bagunça, vai fazer sujeira, mas pensa que é memórias que você está criando com a sua criança, né? Então isso é muito bom e isso não tem preço. Ela não vai querer lembrar, assim, na verdade ela nem vai se atentar que você estava preocupada com tudo que está acontecendo ao redor, com a bagunça que ficou na casa, não. Ela vai lembrar que ela se divertiu muito, que ela curtiu, que ela viu a mãe ou o pai sorrindo, né? Então, se permita se divertir. Né? Comparação, ela é um veneno silencioso. Então, por mais que a gente veja dicas, tem vários, né, vídeos aqui no YouTube de outras mães que mostram suas vidas perfeitas ou não, mas entendam que cada família, cada mãe tem a sua realidade. Então, as coisas que eu trago aqui no canal não é para se compararem. Às vezes é um insight, da mesma forma que eu vi outras mães que deram as dicas e falei, nossa, essa dica é bacana, eu vou aplicar aqui e ver se deu certo. É esse meu intuito, né? Não quero criar comparações, é muito chato quando você fala, mas filho da fulana faz assim, filho do ciclano faz assado. Não faça isso, porque não é saudável. Cada pessoa sabe, né, a dificuldade que tem, os desafios que tem, né? Tem gente que até fala, não é bom compartilhar com os outros, e assim, se você acha que isso é uma dica, né, que vale a pena também, não compartilhe, né? Mas eu quis trazer informações assim que as pessoas não contam pra gente, a gente não descobre antes da maternidade, e algumas informações, quando a gente sabe antes, a gente consegue se preparar de alguma certa forma, por mais que a gente não tenha controle das coisas, né? Mas a comparação, ela pode ser perigosa, né? Então, procure não se comparar, procura ter a sua linha, né, de maternidade e acreditar na sua intuição. Porque às vezes tem a teoria lá falando tudo que é lindo e maravilhoso, mas você vai ter o seu feeling também. E assim, né, gente, trazendo até um breve relato, né, aqui até hoje eu tô sofrendo com a questão de rotina do sono da Isa. Né, eu fiz cursos, eu tô lendo bastante de como que funciona o ciclo de sono, né, a história da melatonina e afins, mas tem coisa que não está funcionando, e ainda às vezes é um desafio, sim, colocar ela para dormir. Ela não dorme simplesmente sozinha, tem todo um ritual que a gente faz e tudo mais, então mostra que cada criança é de um jeito, né, então não adianta ficar comparando, falando, ciclano dorme 12 horas seguidas, maravilha para essa criança, mas a Isa não funciona desse jeito, e eu tenho que ver e descobrir uma forma que vai se adequar a ela, né, que é um ser único aqui. Né? Então, comparação realmente não é saudável, e é isso, gente, cada pessoa tem a sua realidade, né, curtam esse momento, né, do Dia das Mães, aproveitem, né, com suas mães também, porque um outro ponto que eu acho que já citei aqui em algum outro vídeo, é que eu fui dar valor mais à minha mãe, depois que eu virei mãe, assim, a compreender algumas coisas, né, então, se você está em algum desacordo, desavença com sua mãe, aproveita para fazer as pazes, para rever, nem tudo você precisa aceitar, né, claro, mas assim, ter uma boa convivência é mais saudável, né, ter uma gratidão ali, então aproveita esse momento, né, então feliz Dia das Mães, para todas as mamães que me acompanham, né, para as mães das pessoas que, caso não sejam mães, mas também me acompanham também, e aproveitem esse momento, né, porque é um momento de curtir a família, e para ser mãe, não precisa ser perfeita, né? Ser o suficiente já basta, né? Com certeza. Vocês principalmente que estão com bebezinhos pequenos, assim, sabem que seus filhos vão lá buscar mamãe, e não importa, você pode dar 1000 brinquedos, 1000 roupas ali, eles só querem a sua presença, né? Então estejam presentes e totalmente presentes, né? É importante que vocês estejam ali 100% conectados à sua criança, né, do que às vezes está dividindo a atenção. Então, por isso, eu vou ter que encerrar o vídeo aqui, mas agora eu vou ficar com ela, curtindo esse momento, né, porque não adianta nada falar e não cumprir, né, e fazer e exercer. Né? Então, beijão para vocês e muito obrigada. Tchau, tchau.